Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo Cutelaria, onde a Casa de Ferreira é espeto de aço. Hoje, dando continuidade às nossas entrevistas aqui, a viagem ao sul do país, onde eu estou falando com um monte de gente. A sorte de pegar um tempo livre com o Sandro Boeck, né? Um ícone aqui da região, um cara de referência, super simpático e ainda assim ganhador do desafio sobre fogo. Mas isso é o final da nossa entrevista. Agora a gente vai falar da história dele. Sandro, obrigado por receber, dar um pouco do seu tempo aí pra gente, tá? Conta pra gente como é que você se interessou por faca, sei lá, na tua infância, juventude, né? Como você teve contato com a cutelaria em primeiro plano, assim, na primeira vez, e o que te levou a entrar nesse mercado? Eu quero produzir faca, eu quero fazer isso. Qual que é essa tua... Bom, cumprimentar todo mundo do canal. Sinto realmente muito contente em poder participar e ajudar e contribuir e contar um pouco da minha história. Bom, eu sempre gostei de faca. Desde que eu me conheço por criança, né, nem por gente, é por criança, eu gostei de faca. Eu fui escoteiro, então sempre tinha uma faca junto, aquela coisa toda. Tem um monte de cortes de antes de fazer faca. Claro que isso, gostar não é fazer. Aí eu tive, meu avô me deu uma lâmina, até hoje eu tenho, e eu comecei, aquela lâmina começou a minha coleção. Então é uma das muitas peças que eu tenho na minha coleção. Não é algo, se vocês vão dizer assim, era algo caro, não. Ele deu uma peça bem simples, mas essa tem um valor, que é muito mais o valor sentimental, e para o colecionista isso tem muito mais do que qualquer outra coisa. Depois, eu sempre gostei de trabalhar eu trabalhei em outras empresas antes hoje ter as facas Boeck, é claro, mas eu trabalhei como professor do Senai, aí dei uma viravolta na minha vida, eu virei advogado, aí, eu de professor de Senai em eletrônica, que é a minha primeira formação, aí isso quando eu era guri. Aí eu tinha uma empresa que fazia sinaleiras da cidade, aquela coisa toda. E eu fui professor, aí resolvi fazer direito, aí fui contratado por uma empresa para trabalhar de chefe de produção. Aí, claro, tive contato com muitas máquinas nessa época que eu estava fazendo minha faculdade, então eu trabalhava de dia, fazia faculdade de noite. Me formei em direito, aí montei meu escritório. Nisto, pintou um estresse muito grande, e um amigo meu que é tabelião, ele disse, cara, você tem que fazer alguma coisa para relaxar, sai do comum. E eu digo, cara, mas eu já cacei o mundo, já viajei muito o mundo caçando, pescando e tudo. Ele disse, cara, isso aí não é hobby, isso daí é uma coisa que é paixão, tu não faz isso todo dia, tu não tem como fazer isso. Aí eu digo assim, cara, mas não sei fazer porra nenhuma, né? Não sei fazer nada, assim, eu sei eletrônica, beleza, isso aí sim, só que eletrônica já mudou, a época que eu fazia era valvulado, era eletrônica com componentes gigantes, hoje é tudo microsistema, só troca de peça, e não me motiva mais. Aí ele disse, cara, tu podia fazer faca, tu gosta de faca, tu tem uma pequena coleção, tu já faz a manutenção das tuas facas. Você já tinha uma coleção? Sim, uma pequenininha. Daqui a pouco vocês vão ver a pequenina coleção que ele já juntou. Aqui, tá? Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo a minha coleção tinha ali, eu fazia manutenção. Aí eu disse, cara, mas eu não posso sair do escritório, infelizmente hoje é uma prisão. É difícil a gente se desconectar, né? Não tem, porque assim, os trâmites processuais, eles acontecem. Aí ele disse, não, mas eu conheço, o tabelião disse, eu conheço o Luciano Dornelles e ele vem a Cachoeira. Eu digo, opa, mas aí se ele vem aqui, é outra história. Eu trabalho meio turno no escritório, fazemos um meio turno de curso com ele, e eu consigo ainda administrar. Se der um problema de uma audiência correndo, eu vou lá fazer essa audiência. O Luciano veio para ficar 7 dias, isso em 2006, e ele disse assim, passou o primeiro, eu já tinha um pouquinho mais de habilidade, não um horror, tá? Só uma habilidade de conhecer as máquinas. Ele trouxe a lixadeira, nunca vou esquecer, encostou numa garagem que eu tenho, onde tem reboque, tem todas as coisas de pesca e caça. Aí ele chegou com um Fusca, sem o banco do caroneiro, uma bigorna, a lixadeira em cima do banco. Não, ele chegou com a oficina.
Oficina móvel. O Fusquinha bege dele, tiramos tudo, montamos. Aí, claro, primeiro, segundo, terceiro dia, minha faca estava encaminhada dos outros 2 alunos que eram um tabelião. Olha só, um advogado, um tabelião e um empresário. Ninguém fazia faca, nada, totalmente distante disso. Aí ele chegou, aí a gente ficou no 4º dia, era quinta-feira, ele disse, cara, a tua faca pode ser que no final de semana fique pronta. A tua pode ser, a dos outros não tem como, porque ninguém tinha essa habilidade. Aí eu digo assim, cara, o que nós podemos fazer para estender o curso? Ele disse, eu gosto de pescar e caçar. Eu digo, bom, pescar e caçar é comigo mesmo. Juntou, né? Juntou, fomos. Resumo da ópera, ele ficou 2 semanas aqui e ele só foi embora porque ele tinha um outro curso, senão ele ia ficar mais uma semana aqui com nós e se divertindo e tudo. Aí, isso foi em 2006, eu comecei daí, claro, a fazer faquinha pros amigos, presente, sempre assim, presente, consertando o cabinho, trocando os cabos de umas facas que eu tinha ruins e tal, e aquela coisa, sem estresse. 2007, ele me liga e diz, Sandro, vai ter a primeira feira de Nova Petrópolis, tu não quer participar? Eu digo, cara, tem feira? Nem sabia disso. Existe isso, né? Existe isso. E ele disse, cara, nós somos a segunda feira do Brasil. Aí, claro, em 2007, pessoal, só tinha a feira de São Paulo. Não tinha outra feira. Aí, a feira do Rio Grande do Sul, de Nova Petrópolis, foi a segunda feira do Brasil de cutelaria. Aí eu fiz 3 facas, nunca me esquecer delas, e fiz 3 facas e eu liguei para ele e digo, olha, como é que tu pode me receber? Ele disse, não, eu vou ser juiz, eu não posso te receber antes, porque só pode ser no dia. Exato. Eu vou julgar, eu não posso, mesmo que seja meu aluno, porque os outros competidores também são meus alunos. E os que não são vão chiar, né? É isso aí. Aí, o que acontece? Fui pra feira com as 3 facas, era uma integral, uma gauchinha integral, que é a que eu tenho até hoje. Aí tinha uma Hunterzinha pequena e uma Hunter média, uma de 7 polegadas, com têmpera ondulada, várias coisas assim. Uma Hunter que está com o Sérgio Risse até hoje, já tentei comprar de volta dele, não consegui. Eu queria juntar as 3. Sim. Uma outra que eu não sei para quem eu vendi. E uma faca que acabou sendo a melhor iniciante naquele ano, que é a minha integral, que até hoje está aí. Aí eu fiquei com essa peça, todo mundo queria comprar, até o próprio Sérgio disse, não, assim, eu não preciso vender faca, eu faço porque gosto, trabalho, né? É o meu trabalho, é minhas horas de folga. E aí nisso ficou aquela coisa, eu saía do escritório estressado, em vez de bater num juiz ou xingar ele e passar do ponto, porque isso é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, que eu digo assim, normal, a gente tem um ponto que a gente vai e depois a gente não engole mais o sapo, ele atranca, né? E aí, então, para evitar isso, eu acabava indo para a oficina, bater ferro, fiz muita coisa forjada. Por quê? Porque o forjado não tinha preocupação nenhuma em resultado, e isso é uma coisa que me agrada muito. Tira você dessa sequência de prazos. Isso. Tá? Então, o que aconteceu? 2008 eu fui para São Paulo, primeira feira que eu fui olhar São Paulo, ganhei aí uns prêmiozinhos em 2008, acho que ganhei um. Aí em 2009, aí vocês vão ver assim, ó, naquela época não tinha essa informação. Então a gente conversava com o pessoal da cutelaria pelo antigo Orkut, entrando nos fóruns americanos, ligando, a gente, eu passava ligando. Naquela época do telefone, o celular era começando, já ainda estava o pessoal engatinhando no celular. A internet era muito pouco material. O que acontece? A evolução é mais lenta. E aí entrou na mesma época o Berardo, eles são um pouco mais antigos que eu, o Berardo, o Franco, e esses todo esse pessoal da old school, né? Que eu sempre digo que quem tem mais de 10 anos de cutelaria é old school. Então, não que seja um estilo mais antigo, mas os caras que estavam lá. E tem gente muito mais antiga que eu, com certeza. E foi se fomentando. A AGC, na época, tinha a ABS era americana, eu me inscrevi lá. Aí depois tinha a Associação Brasileira, eu também era da Associação Brasileira, eu me enganjei muito como advogado em todas elas. Na AGC, na fundação, eu sou quem fez o estatuto, primeiro estatuto, eu li e tudo mais, porque a ideia do crescimento da cutelaria, que a AGC tomou corpo,
com o Márcio, o Márcio Dávila, ele chegou e firmou pé, e aí depois o Borchat seguiu um caminho muito bom na GC. Mas voltando na história, eu dei um pulo lá para frente, voltando na história, eu me associei lá no passado na Associação Americana, e aí eu tive um convite dos amigos. Na verdade, convite não, chegamos assim: vamos para os Estados Unidos. Eu digo: eu não sei falar nada, pessoal, a única coisa que eu sei é dizer yes e no, eu não falo inglês. Aí, não, mas vamos para os Estados Unidos. Eu digo: tem passaporte? Eu digo: não tenho, porque eu viajei pela América, então em países que falam espanhol eu falo, não muito bem, mas então vamos para os Estados Unidos. Eu digo: cara, vamos, então vamos. Fomos, eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, só olhar. Aí na segunda vez eu já levei algumas peças. Aí já na terceira vez eu fui competir com o meu Journeyman. O Journeyman é uma coisa que eu sempre digo assim, as pessoas acham que é fazer uma faca e vai ali. Eu levei 45 dias trabalhando nas 6 facas. Nossa. É assim, e vou dizer para vocês que se eu pudesse eu não faria isso de novo. O cara diz: eu faria de novo. Não faria. Eu faria de forma diferente. Eu sempre digo isso para todos os alunos que vêm me perguntar: mas o Journeyman? Não, eu faria de outra forma, porque eu perdi uma oportunidade que eu nunca mais vou ter. Igual quando a gente faz melhor iniciante, a gente só tem uma vez a chance de ganhar melhor iniciante, depois nunca mais você vai ter. E no teste de Journeyman tu tem a chance de ganhar o melhor Journeyman. E eu achei que as minhas peças estavam boas, e ainda para ganhar elas faltavam um pouco mais, e eu perdi essa oportunidade e nunca mais vou ter. O que te faz ter cliente, o que te faz é horas de oficina, é trabalho diferenciado, é requisito extremo, reconhecimento de trabalho. E eu sempre falo muito com meus ex-alunos, porque agora não tenho tido mais um bom tempo, faltou tempo mesmo, é essa questão que eu sempre dizia assim para mim: todo ano tem que ganhar um prêmio nacional. Por quê? Para mim tá na mídia, só. Claro que teve anos que eu ganhei 10 prêmios no ano, e na época tinha 2 feiras só, depois 3 feiras, então a gente disputava, eu, o Berardo, e era muito isso, eu, o Berardo, o Franco, que hoje são Master, a gente disputava os mesmos prêmios, porque assim, tu ganha essa e aí eu ganho aquela, e era assim, ia lá pegar 2, 3, 4, 5. Ficava mais a uma. Isso, categoria. Eu sempre lembro assim, uma vez estava eu achando que eu estava com um monte de prêmio, acho que tinha 5. Aí eu olho o Franco, ele também com 5 prêmios. A gente, entre 3 a gente acabou com todos os prêmios da feira. Entendi. Então é legal num momento, mas no segundo momento não é tão legal, porque acaba meio que monopolizando um trabalho. E não é que seja um trabalho tão especial, é que naquele momento nós estávamos despontando na cutelaria. Uma peça muito louca eu levei para o Fisk antes, porque tinha levado 6, e aí eu tinha uma Sandro Muck, que é um desenho que ele disse que era Sandro Muck, não fui eu que criei, que é uma Nesmo com um visual mais meu, é uma full tank, muito legal, muito bonita a peça até, eu gostei muito da peça. E ele olhou todas as minhas peças e ele disse assim: alguém já olhou as tuas peças? Eu digo: o Desrosier olhou as minhas peças. E ele disse que ele falou, ele disse: estão muito lindas. E aí eu perguntei para ele se passava, e ele disse: não. Eu digo: mas tu disse que era linda, não passa. E ele disse: não, tá suja aqui, não tem um cantinho. Eu digo: mas saiu da viagem, esse problema não é meu. E eu sempre lembro dessa passagem aí, o Desrosier, o que ele disse? Muito lindas as peças, fantásticas. Eu tinha uma Keyroll integral, full tang, com chassi aparente, com canela de girafa. Ele amou a peça. Ele disse: cara, que peça linda, tudo integral. Eu digo: tudo integral, forjado em 52-100. E ele disse: que linda essa peça. E aí ele olhou. E aí ele pegou minha Nesmo, que ele olhou. Ele disse: trocas, tem a sexta peça? Eu digo: tem. Aí ele disse: dá pra trocar essa. Eu digo: o que é uma peça, tá tão legal essa? E era uma full tank com 2 ondas muito bonitas assim. Me deu um trabalho, deu mais trabalho que fazer a takedown Bowie que eu tinha. E aí o Fisk desmontou a minha Bowie, montou de novo, queria montar e desmontar para ver se não ia dar nenhuma falha de ajuste. E aí o Fisk disse: realmente teve uma boa razão de escolher a tua sexta peça e trocar a tua Sandro Muck. E eu digo: puxa, tu também tá contra a Sandro Muck. Aí ele disse: não, mas tu viu, o fio tá centrado, mas a barriga do lado direito tem uns 2
3 centésimos para um pouquinho mais redondo do que o outro. Eu digo, não pode, eu passei a régua. Aí ele disse, não, eu vou te mostrar que tá. Aí ele pegou 2 cartões de visita, nunca vou me esquecer isso, botou um de cada lado. Ele disse, tá no centro, eu digo, o corte tá. E ele disse, a curva tá igual, eu digo, cara, não tá mesmo. Impressionante. Estão acostumados a olhar um micro detalhe. E aí ele disse, olha, não que tu vai rodar por isso, a faca tá muito linda, mas tu tem outra melhor, por que arriscar nessa faca? Entendeu? E aí isso foi muito legal e tal. E aí eu tive, depois aí eu passei, aí John Wright, eu sempre vou lembrar muito, John Wright veio lá me parabenizar na minha mesa, ele levantou. Aí o Bill Riggs, que era o prêmio, que eu não ganhei, é óbvio, ele foi lá comentar minhas peças na minha mesa. Aí o Rodrigo Fredo estava na minha mesa, ele disse, meu aluno, eu nunca me esqueci disso, que é legal, porque assim, ele foi lá comentar minha peça. Então isso é um reconhecimento, cara que é old school, exato, reconhecendo o nosso trabalho. Mas claro, não era só o Sandro, era o Facundo que estava ali do lado, que ele também cumprimentou, achou muito linda. Então é um outro... Tem todo um arcabouço de conhecimento que levou até lá. Exato. Aconteceu, aí as coisas do destino, né? O destino vai pregando peças na gente, vai colocando. A parte mais forte do meu escritório era família e trabalhista. Aí o escritório ficou fraco, ainda tinha muito plano de saúde e outras coisas mais, mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo, eu passei também no teste maestro, fui convidado para a China no outro ano para expor lá, e aí a cutelaria chegou no momento que as minhas facas começaram a já sentir gosto de valor. Sim. Eu sempre digo, quando o valor dela passa muito mais o que é o material empregado e sim a mão de obra, aí ela começa a justificar o teu trabalho. Eu sempre tenho alguns nortes para mim de hora de trabalho. Então, a minha hora de trabalho escritório de advocacia custava X. No momento que a cutelaria passou X mais tanto, eu comecei a olhar a cutelaria com outros olhos. Começa a virar a setinha. Exatamente. Eu digo, eu faço o que gosto, não preciso me estressar, não tenho todas as questões de estresse e tudo mais. E fui pro lado da cutelaria. Neste mesmo tempo, aí que é tudo destino, casa, assim. A Associação Gaúcha tá formando mais ou menos 2016 para 17. Ali fui China, aí 18 aquela coisa assim, 17 para 18, como eu fiquei mais conhecido já dentro do meio e tal, já tinha bom relacionamento, a questão de mestre, eu já julgava em vários lugares. Aí pintou a oportunidade de começar a fazer peças mais seriadas, que não é o que me agrada. Vou ser bem, isso tem que ser sincero, eu sempre sou, não me agrada fazer peça seriada, nada. Só que aí assim, chegou no momento que tu diz assim, eu quero ganhar em escala. Aí eu tive como aluno, aí tudo acontece, como aluno para fazer o teste de mestre, o Márcio das facas Davi. Então, tudo ao mesmo tempo, vai se amarrando. Ele disse assim, cara, aí ele veio pra minha casa, ficou. Por quê? Não que que as facas dele não tivessem no nível de passar no teste de mestre da AGC. É que o que nós estávamos exigindo para a primeira turma era acima do que nós vamos sempre dizer que nós vamos exigir. Entendi. A gente queria, era mosaico, era damasco turco, era um nível que não é um nível que se cobra nos Estados Unidos, a gente queria acima disso. Eu disse, e como nós íamos cobrar nós mesmos, um ia cobrar o outro, a gente, no mínimo tem que apresentar um mosaico, um turco. Não é assim, apresentar... Se não for assim, todo mundo vai dizer que vocês se... nós nos demos os prêmios. Não, tem que mostrar um mosaico, tem que mostrar um turco, e a terceira peça pode ser uma outra peça num outro damasco. O Marco comentou exatamente isso. Aí o que acontece? O Márcio, ele fazia, mas muito empírico. Aí ele disse, cara, vou apelar para tu que sabe, dos que estão para teste de mestre, o que tem maior nível de mosaico, maior nível de damascos diferenciados. E aí ele veio e ficou uns dias aqui em casa. Eu digo, cara, tu não vai aguentar o tirão que ele queria num tempo muito curto. Bom, tinha um momento que ele já estava com o banquinho, andando com o banquinho já assim. Parava, sentava. E
E aí nós fizemos os damascos, que não foram os damascos do mestre, mas os damascos que deram a origem do damasco de mestre dele. E aí, claro, é aquela troca de experiência. Eu sempre digo que quando a gente está aqui, a gente troca experiência. Ele me falando sobre a indústria dele, como ele via ela, e eu falando sobre a minha parte artesanal e como eu via ela. Então são mundos distantes. São visões diferentes da mesma coisa, né? Exato. E aí cheguei num momento que eu digo, cara, dá para ter uma peça seriada que não seja feita só por mim. Aí o que acontece? Eles, logo depois daquilo, eu tinha um aluno que já estava aí meio borboleteando por aqui. O que acontece? Eu chamo os meus ex-alunos da cidade e monto realmente o Facas Boeck, com ex-alunos que já faziam faca. E vocês tem experiência, Exato. E assim, ó, de qualidade no mínimo. Não, e assim, eu escolhi, claro, os premiados primeiro. Então, o David, que era premiado em São Paulo, o Igor, que era premiado em Brasília, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Escolhi estes para firmar a primeira Facas Boeck. Então, o que acontece? Eles trabalhavam durante o dia para mim e de noite nas casas deles, nas suas oficinas para eles. Claro que isso é o processo, que é o embrião do que hoje é as Facas Boeck. E estão aí comigo desde aquela época, continuam, todos os que iniciaram continuam, que são os meus alunos, eles não largaram. Ainda em 18 a gente firmou o pé, 18 a gente conseguiu alugar esse prédio, porque ele é alugado, a oficina era do outro lado da rua, que é onde a forjaria, que vocês vão ver mais adiante. Aí a gente conseguiu alugar aqui, aí a gente conseguiu se instalar. E não só, isso é uma coisa, a gente não produz muito pelo contrário, a gente produz menos do que deveria, mas a gente prima muito qualidade. Então eu faço um contraponto, sempre digo assim, eu tenho que ter uma máquina limpa e um espaço para trabalhar com aquela máquina. Aqui tem 780 metros aqui deste lado, do outro lado tem mais 280, 290 metros lá do outro lado cobertos. Então, fora lá do outro lado, que é o outro lado da rua, ele tem o espaço de um pátio, tem várias outras coisas que é só cobertos, não é fechado. Aí a gente consegue ter um local para fazer as bainhas, um local para fazer a usinagem, um local para fazer acabamento, um local para fazer forjamento. Cada trabalho com a sua ferramenta, cada trabalho com o seu espaço bem definido, não precisa todas as máquinas com um espaço entre elas. E aí a gente começou a firmar parcerias com distribuidores, que é uma das coisas que a gente firmou. Aí tivemos o HL, o Guilherme, Gevila, tem o próprio Rei da Cutelaria de São Paulo, entre outros tantos, Facas Exclusivas. Esses todos começaram a firmar parceria, por quê? Porque eu tinha uma peça com qualidade muito boa, não uma qualidade que eu digo de Jorman. O meu nome por trás, sim, dando a responsabilidade, a qualidade do processo, dar o respaldo na peça. E aí, o que acontece? Nós conseguimos colocar um produto de excelência dentro de um nicho que é aceitável de valor, que eu sempre digo isso. E sem problemas de tratamentos térmicos e coisas que acontecem quando a gente está começando. Você estabeleceu o roteiro, o ciclo, e todo mundo tem que seguir. E eles são cuteleiros. Sim. Aí é aquela... Você está lá tutoriando o tempo todo. Exato. Aí fica mais fácil de trabalhar. Nesse meio tempo, claro que tudo vai acontecendo também ao mesmo tempo. 2019, no final de 2019, eu estava em São Paulo, já com outra mentalidade. Aí todo mundo perguntava quando é que eu finalizei. Quando eu tive a possibilidade de fazer o meu master, minha esposa teve problemas de saúde, aí eu fiquei afastado da cutelaria. Então o meu master, no primeiro momento, foi postergado, e no segundo momento eu já nem vejo ele com aqueles olhos de paixão que eu via. A minha visão de business é outra. E isso é uma coisa que a gente vê. O foco já está um pouco diferente. Um foco e tal. Não que. Todo mundo diz assim, não passaria. Eu digo, com certeza hoje eu tenho mais experiência do que muito master que passa lá. E habilidades eu acredito que também, porque eu tenho muitas máquinas que eles não têm, que facilitam o meu trabalho. Mas não é isso. Muitas vezes eu vejo assim que isso é uma coisa que demanda energia, que eu hoje estou focado em outras coisas para demandar energia. Ao mesmo tempo, em 2019 eu resolvi largar o direito
encerrar a minha carreira de advogado e me dedicar às facas, e realmente foi um upgrade. Eu passei o ano passado de 2019 todo viajando. Eu fechei parceria com o Michel Teló, fazendo facas para ele, com grandes outros chefes eu fiz. Eu viajei praticamente todos os estados do Brasil ano passado. As capitais eu visitei praticamente todas também. Primeiro fechando parcerias, trabalhando com a área do churrasco, entendendo o que é um assado diferenciado do nosso, porque a gente é muito tradicional, o gaúcho é meio bairrista quanto a isso. Aí, o que acontece? E isso tudo, ao mesmo tempo, chegou em novembro, eu estava na feira da Silvana, encontrei o Roger lá, que é da MIC, e aí ele disse, cara, tu nunca pensou em fazer o desafio? Eu digo, cara, já pensei um monte de vezes, mas sabe que... Eu digo assim, isso é um programa de TV. E ele disse, cara, pra tua marca seria muito bom. É verdade. Aí eu digo assim, cara, agora eu comecei a pensar diferente. Eu digo, cara, não tenho condições técnicas de ganhar. Ele diz, não, técnicas tu não tem condições emocionais de ganhar. Eu digo, putz, isso é uma coisa que me abala psicologicamente. Ele diz, não, tecnicamente tu ganha dele, só que tu não vai aguentar um cara lá botando pressão. Tu vai xingar. Tá acabando teu tempo, tu vai brigar com um cara, tu vai surtar, tu vai ter ataque cardíaco. Eu digo, cara, deixa pra lá, se pintar a oportunidade eu até vou. O que acontece? Nesse ano de 20, foi ali, acho que 10 de fevereiro, mais ou menos, eu recebo um WhatsApp perguntando se eu queria me inscrever no site. Aí eu digo, já que bora aí, meu nome é esse, tô aqui, mandei os dados. Deu 3 horas depois, entro em contato a Andréia, que é lá do Insta. Diz, olha, eu vi que a tua inscrição entrou aqui e tal, vi o teu currículo, né, porque eu mandei, eu sou Sandro, blá, blá, blá. Vi que tu tem potencial. Você quer responder umas perguntas? Respondo. Pergunta é. Aí fiz o casting, Aí ela disse, tu pode fazer uma faca de vídeo? Filmando, faço. Aí fiz a faca que está aqui até hoje, que ficou. É que está lá no Desafio sobre Fogo. Isso aí. Aqui tá junto, depois a gente mostra ela ali. É uma faca, eu peguei um rolamento, abri o rolamento, forjei, fiz uma ideia de 5 horas, não 6. Eu peguei aqui, eu fiz para o pessoal filmando, eu coloquei, meu tempo limite é 5 horas, não 6. Vou fazer toda a faca. Se errado, eu tenho. E aí. Exato, tem 1 hora a fazer. E fiz em menos de 5, nós estávamos testando em 5 já. Muito legal, vi que dava a possibilidade de fazer. E ela passou 3 dias, ela disse, olha, teu passaporte tá ok? Tá ok, beleza. Mas, tu embarca dia 29. Aí embarquei. Aí dá aquela engasgada. Aí eu disse, mas peraí, eu não ajeitei nada da minha vida. Porque isso aqui é uma indústria. Sim. Aí eu digo assim, cara, aí ajeita tudo, corre tudo. Aí fui e as pessoas não entendem muito como é que é o desafio, a gente fica meio isolado, assim. Não é que totalmente isolado, porque tem WhatsApp e tudo, mas tu não tem tempo nem pra pensar. De noite talvez, responder uma ou outra, matar a saudade. E com o horário do fuso, e tu não pode publicar nada, então tu tem que meio que desligar das redes sociais, porque senão tu começa a olhar a rede social, daí tu quer fazer alguma coisa, não dá. Verdade. É proibido. Aí acabei logrando êxito lá e assim, eu digo, ninguém ganhou de ninguém. Aquele momento a minha peça foi a melhor. Exatamente. Só, ponto. Não, se fosse em outra... Mas óbvio, assim, tem os méritos. Todos têm. Toda a tua capacidade facilitou a possibilidade. É aquelas coisas, tu saber o que está fazendo é muito mais fácil. Quando as pessoas se vocês não olharam, olhem o desafio, vocês vão vendo eu temperando a peça da final 4 vezes. Putz, é mesmo? A peça final foi temperada 4 vezes. Muita coisa. Porque não acertava. Ela tinha um pedaço que pegou um aço que não endurecia. E eu queria tirar essa parte. Tudo. Eu queria. Por quê? Porque eu preferia todas as temperas seletivas. Eu digo assim, cara, eu quero que ele corte tudo e dobre essa faca nos 90 graus. Se quiser, ele não vai quebrar. Sai daqui com master. A ideia é de fazer uma faca de master com pó. Então, conceitualmente foi muito legal. Aí, claro,
quando a gente volta, eu voltei no último dia, a gente antecipou todo isso, eu tive que antecipar nosso retorno do Brasil, porque a pandemia estourou, aquela coisa toda. Voltei e a fábrica fechada. Na verdade, voltei e fechei a fábrica, né? Por quê? Porque era pandemia, era lockdown. Fechamos o tempo necessário e aí, 20 foi uma coisa assim, se redescobrir dentro da cutelaria, se realinhar todos os processos produtivos e tudo mais. E aí, todo dia a gente tem que para repensar, né? Claro, e aí assim, se tu for analisar hoje a cutelaria como um todo, ela é um business como qualquer outro. Não é algo especial, algo diferenciado. É receita de bolo. Fez bem feito, vai lograr isso. Não fez bem feito, não vai lograr isso. Ponto. Nós estávamos falando, tu é DTI, né? Eu digo assim, sempre vai ter o cliente que não vai entender, a gente tem que ensinar ele o que é o Damasco Laser. Eu digo, cara, não existe. Eu fiz uma live esses dias sobre. Não existe Damasco Laser, não existe Damasco a laser. Existe gravação a laser e existe imitando Damasco. Isso aí não. São essas coisas que as pessoas muitas vezes não entendem. E eu acho que o conhecimento não é obrigatório. A gente está aqui para ensinar. Sim. Quanto mais a gente ensinar, melhor a gente vai alcançar resultado. E duvide, né? Você pegar uma faca de Damasco por R$100, cara, duvida. Ninguém te dá tanto trabalho com um valor tão baixo. Né? Não tem almoço grátis. Né? Não, isso é uma coisa que eu digo assim, não existe almoço grátis. E aí o pessoal diz assim, mas por que leva, um Damasco custa tanto mais quanto o outro? Eu digo, primeiro pelo tempo empregado. Mas o material é uma questão. Por exemplo, aqui eu tenho gás a granel, só para citar assim, a proporção de gás que a gente gasta. A gente gasta R$4.000 de gás por mês. Nossa. Entendeu? E gastamos quase 4 de luz, tanto é que agora nós botamos painéis solares não para economizar, mas eu acho que para a gente reduzir o custo e também porque eu acho assim, nós temos que reduzir os nossos impactos. Eu acho que cada vez mais nós estamos trabalhando aqui com reciclagem de materiais, com outras coisas. Eu digo reciclar material madeira que dá para reciclar, que ia para fogo, a gente tenta reaproveitar, estabilizar. Ou vender para quem vai fazer isso. Exatamente, porque o nosso impacto na cutelaria é muito grande. A gente queima muito fóssil, gás, a gente gasta muito materiais e insumos tipo lixa, tipo coisas que são consumíveis, e isso acaba impactando o nosso meio ambiente. Eu acho que a gente tem que reduzir ao máximo. Se eu pudesse reduzir 100%, eu com certeza faria, não tem como, mas o máximo possível a gente vai tentar. Beleza. Cara, Sandro, vamos agora mostrar um pouco desse universo aqui. Vocês vão ver, aqui tem coleção, tem peças à venda, é um mostruário grande, né? Vamos mostrar, depois a gente mostra um pouquinho da indústria dele e encerra para vocês. Pessoal, aqui o espaço do Sandro. Pessoal, só para vocês darem uma olhada, isso aqui é uma pequena amostra da coleção do Sandro. Olha só, gente. Vai falando pra gente que representam essas. Aqui são as duas peças da minha cidade. Essa fábrica fechou em 1970. Aqui era mais requintada, que tinha mais ouro, e aqui o modelo de entrada em ouro. Todas de prata não tem. Jacinto, esse aqui de Bagé, o Hernani, o Klein, JS, DZ, faca premiada dele, a faca da primeira caçada de urso, que eu fui, que é dele, Barros, Bittencourt, Berardo, a faca do Teló, que são duas irmãs, uma ficou para mim e outra ficou para ele. A primeira faca minha premiada, melhor iniciante, essa peça foi em 2007. A primeira temática da OHL, uma Rogers, que é um canivete Rogers, meu primeiro Damasco. Joia. Um machado de pedra original, Vilar, Romano, a faca do teste de dobra da ABS. Do JS? Do JS. A faca do Knife Flix do programa.
uma mundial para a gente ver que mesmo antiga elas ainda são atuais no conceito. A faca do curso do Kleber Melo, uma faca de pedra de obsidian do Wolf, uma Rogers, um Becker que eu tenho que ter. Essa foi o primeiro espirográfico que eu fiz, foi uma peça que eu usei para caçada. Curso com Rodrigo, Najib, Hoffman, Veronique, Reis. Veronique? Tem, da Veronique tem essa aqui, essa é fantástica. O sonho referência da Silvana Mozinha. Assim. Referência de 1 milhão de pessoas essa aqui. Essa é uma referência minha também. Ela é muito bonita. E é um trabalho muito legal. O Edinho, o Edson Reis, na verdade são os cuteleiros que começaram. A minha primeira faca depois do selo de mestre, que é um 1000 camadas. A minha primeira faca temperada, na verdade ela é uma original antiga, só que não achava dureza. Minha primeira faca de curso com o Dornelles. A faca do colega de curso, o Chias. Rodrigo Fredo. Essa do meu pai. A gravação era dele. E aqui meu primeiro engrave que eu fiz, só a colocação de materiais de ouro que é uma peça de caça histórica de 1850, datada dentro do cabo. Ah, é? E ela é dourada a mercúrio, toda fundida com cera perdida. É uma peça fantástica, takedown. Cera perdida, né? Muito diferente. E essa aqui? Essa aqui é um facão caroneiro. Foi o primeiro facão caroneiro que eu fiz em mosaico. Então eu guardei ele pra... Oi, gente. Vocês pensaram que era só aquilo, que era pouquinha coisa? Aqui tem... Olha a quantidade. Peças antigas da Puma, facão nordestino, facas gaúchas antigas. Lá embaixo tem talheres, eu gosto de talheres, garfinhos, os garfos, tudo eu ganho de presente. Uma sorocabana original, da faca de Sorocaba, faca da Tramontina. Sorocabana todo mundo adora. Adora Sorocabana? É diferente, nossa. Essa Sorocabana todo mundo aqui, adora esse estilo de cabo. eu fui um dos maiores campeões de Sorocabana. Essa é uma marca, uma Sorocabana de lâmina e cabo, né? Fábrica de Sorocaba. O cabo foi restaurado, acredito que na década de 20, 30. Essa peça está comigo há sei lá quantos anos. Eu tenho duas originais, que essa daqui é uma e a outra eu ganhei do Vilar, que deve estar aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui tem navalhas de barba, o facão do Teixeirinha, um cantor tradicionalista. Tá no livro dele, tá? Fãs do Teixeirinha, Coração de Luto. Fera. E eu tenho uma peça, veio numa coleção. Tem umas peças de militaria. Tem... que legal aqui. Tem coisas de marinha. Tem o meu primeiro Tomahawk que eu recuperei, eu consegui comprar de volta. Fera. Foi o meu primeiro Tomahawk. Aqui tá uma Sorocabana que eu ganhei do Vilar. Uma peça original. Só pegar uma. Essa foi a inspiração da minha peça, de uma das peças que eu ganhei em Sorocaba. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem peças aqui de militaria europeia, daqui da Segunda Guerra, aqui do Japão. Uma peça japonesa, toda feita, acho que deve ser da década de 40, deve ser 50. Deixa eu ver o que mais. Lá tem mais prataria crioula. As navalhas, né? As navalhas de barba. Prataria crioula. Aqui tem prataria crioula. Que aí tem as facas mais comuns que a gente tem aí no sul. Tem uma faca de Paris 1880, que é em prata crioula, que é argentina. E tem mais outras coisas esquisitas. Espetacular, viu? Parabéns. Coleção invejável. E essas outras que estão expostas são todas facas para venda. Todas para venda. É da tua coleção de produção, vamos dizer assim. Produção. Coleção que eu digo é do teu portfólio, né? Do portfólio. Na verdade, a gente sempre tem. Vamos chegar bem pertinho aqui para vocês verem os padrões. Aí. Tá, esse aqui é pingo de chuva, né? Pingo de chuva em cima, embaixo um leather com matrix.
Matrix aqui. Ah, essa Matrix É, o Matrix bem, o Matrix novo. Esse aqui é uma das versões primeiras, que é ali com menos camadas. Então, o Matrix novo. Aqui já é um leather, aqui um W, aqui um parquet em leather, que é o Basket Wave, é o nome que eles dão. Certo. Texas, pingo de chuva, leather, chevron. É bem variado, né? Aqui tá o Matrix novo, que é o que eu chamo, que aqui eu acho que é a última versão, que a gente chama. Não sei se tu consegue pegar ele. Só um minutinho. Que aí, o conceito dele é ficar os pontilhados mesmo. Tu conseguir. Os quebradinhos, né? Os pontilhados Exatamente. e quebradinhos. Né? Exato. Então, Legal. Esse é o conceito do Matrix. E pra vocês verem, ó, tem todo gosto de cabo, né? Formato, cor, né? Assim, De tudo. para quem quer dar de presente, quem quer até chifre, né? E aqui mais, né? Outras variantes, né? Estabilização, nossa estabilização já é nossa. Madeira estabilizada Essa já aqui é acho nossa. linda, esse formato. Há uma língua de chimango. Muito bonito. Ela é bem legal. E aí tem. E pessoal, olha só, agora eu vou dar uma geral aqui, ó, para vocês verem que quando ele falou que tinha muito, que ele parou nos 30, não é brincadeira. Olha só. Essa aqui é do desafio, né, que você viu? Essa é a faca do desafio. Não é a que ganhou, é a faca que quer. Sim, né? sim. A que ganha fica pra eles. Bem, gente. Aqui tem mais faca à venda, mas também tem todos os prêmios. E tem mais, gente. Para todo lado que eu filmo, tem algum prêmio. Só de Amostra, São Paulo, Sorocabana, cadê os outros, Luana? Tem lá no escritório, isso aí. Lá no escritório tem também. Ali embaixo tem mais um. Tem mais, né? Olha aí. Vou tentar focar aqui, gente. Aqui a luz também não está tão melhor. Aí, beleza, deu. Deu? Deu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Impressionante aqui a estrutura, as facas, essa coleção aqui, né? Não dá nem para falar o que é essa coleção. Realmente é a maior coleção que eu já vi de facas e de variedade, né? Mas, Sandro, mais uma vez obrigado por ter recebido, mostrado um pouco aí do seu dia a dia, da sua história, ter compartilhado isso com a gente. Eu agradeço. E pessoal, como é que a gente entra em contato com você? Como é que as pessoas procuram para comprar suas facas? Bom, quem agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, vocês me escutarem, gastarem um pouco do seu tempo para escutar a old school, um pouco das nossas histórias. Nossos canais de contato é o Sandro Boeck, Facas Boeck é o nosso site, o Facas Boeck também é o nosso Instagram, também nós temos lá. Sempre estamos disponíveis para atender vocês. Lá tem os números do WhatsApp e todos os contatos que tem. Mas antes de mais nada, eu sempre digo assim, você não precisa comprar uma faca, você tem que amar uma faca. Eu acho que você tem que amar aquilo que você tem prazeroso. Se você está olhando esse programa, com certeza você ama facas e espero que elas sempre estejam com você e você possa usar e usufruir delas. Uma coleção é simplesmente, eu sou apenas um guardião, eu sempre digo isso. As nossas facas, quando a gente faz, a gente pensa muito mais nisto, que o cliente tem que usar muito e que ele seja guardião para a próxima geração. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deem um like lá para apreciar o trabalho das pessoas e até a próxima. Grande abraço.